Vamos conversar aqui sobre um tema que é tratado, o primeiro, os milagres na Gênese e os falsos profetas, está lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os livros 2 são de Allan Kardec. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho de milagre. Então, milagre na acepção etimológica significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A academia definiu deste modo um ato do poder divino, contrário às leis da natureza conhecidas. Então, segundo a definição dos dicionários, o milagre é algo que foge das leis conhecidas, mas na acepção usual, esta palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. No entender das massas, o milagre indica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis de Deus. Então, essa é uma questão que nós ainda trazemos no nosso interior pensamentos ligados a milagre, porque a grande maioria de nós sempre está esperando um milagre, esperando algo de maravilhoso. Se esse algo de maravilhoso estiver fora das leis conhecidas, de repente ele pode acontecer. Mas se de repente não acontece por nada, começa a ficar a coisa um pouco complicada. Então, tudo tem que ter uma razão de ser. Nada acontece por um mero acaso. Então, por que essa nossa preocupação? Porque muitas vezes as pessoas vão buscar os templos em busca de alguma solução maravilhosa para um problema que a gente enfrente. Mas o que acontece? Essa solução maravilhosa, por vezes, até pode ser solucionada em função de algo que a gente desconhece. Então vamos aqui dar o exemplo de uma cura. A doutrina espírita, nós vamos ver mais adiante, que é terminantemente contra essa coisa de milagre. Mas, de repente, nas casas espíritas, podem haver casos de cura. Só que aí, nós temos que buscar, como nós falamos lá no início, na Gênese, capítulo 13, o que significa para o Espiritismo essa questão relacionada com os milagres e como eles ocorrem. Para o Espiritismo, existem alguns casos que pode acontecer, por exemplo, alguma solução de problemas físicos, mas isso se dá em função de uma troca de moléculas e tal, realizada nos trabalhos espirituais pelos espíritos e de acordo com o merecimento de cada um de nós. Então, se alguém vai a um centro espírita esperando que algo fora do normal possa acontecer, vou dizer para vocês que vocês estão buscando um lugar errado. E posso afirmar também, da mesma forma, não vai acontecer isso em nenhum outro templo religioso. Da mesma forma que não acontece no Espiritismo, nas casas espíritas, também não vai acontecer em nenhum outro lugar. Mas fulano foi lá na igreja tal e alcançou, como eles dizem, uma graça. De repente está dentro dessas leis naturais e que a gente ainda não compreende. Então, por exemplo, lá no passado, quando a gente assiste filmes e nós vemos pessoas, aqueles índios, que faziam
de repente aparecia um fogo, eles usavam pólvora. Para as pessoas que não conheciam, aquilo era maravilhoso. Para as pessoas que sabem que a pólvora pega fogo, não quer dizer absolutamente nada. Então os leigos acham que aquilo é algo sobrenatural. Mas quem conhece, depois que a gente conhece certas coisas, aquilo passa a ser natural, normal. E a gente não pode acreditar em coisas fora do normal. Porque se a gente imaginar que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, como é que Ele vai fazer um milagre para um e não vai fazer para o outro? A gente pode conceber isso? A gente pode entender isso? Por que um merece algo extraordinário e o outro não mereceria? Então a doutrina espírita sempre convida a todos nós que a gente busque o conhecimento, estude para saber realmente o que é verdade e o que é mentira. E eu garanto para vocês, eu conheço muito espírita que estuda e acredita em milagre ainda. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu não, nesse milagre de coisa maravilhosa, não acredito. Imagina assim, vem aqui uma pessoa que não tem um pedaço da perna, eu vou acreditar, Deus vai fazer com que aquele pedaço apareça. Tem sentido? Você acredita? Então, aí que é um problema de crença. Eu já vi milagre. Que milagre, por exemplo, cita para nós, você já viu, é bom para a gente conhecer. A minha mãe estava enganada no médico há muito tempo atrás. Questão de 50 anos atrás. E ela teve uma gravidez, foi um parto complicado, a criança nasceu morta, e ela estava enganada no médico. Minha avó, muito católica, tem um menino, os vizinhos, as crianças, tudo na casa da minha mãe, a gente fez uma oração lá. Foi um milagre, o médico disseram que foi um milagre. Que pode, eu era todas elas em Então, é poder de oração, eu acho que foi. Veja só, isso aconteceu, alguma coisa que os médicos desconheciam, alguma reação às vezes do próprio organismo dela que os médicos desconheciam. Entendeu? Então é fácil algo que a gente não conhece, o resultado, falar, foi milagre, não é fácil. Tudo que aconteceu que a gente não conhece, foi um milagre. Jogou na Mega Sena, ganhou. O cara, foi um milagre ganhar. Não foi milagre, foi porque ele jogou. Talvez ela precisava merecesse essa graça, esse toque, essa força de cima, né? Ela não estaria entre nós, então ela merecia, uma pessoa boa. Aí é que está. Então, veja só. Aí você entra, por exemplo, que você falou que as pessoas fizeram oração, foi isso? Então, como é que isso funciona? Quando a gente faz oração, e as casas espíritas fazem muito isso, a gente faz preces para alguém necessitado. Os espíritos juntam-se a nós nessa atitude de caridade pelo próximo, e se for do merecimento da pessoa, eles manipulam os fluidos, substituem os fluidos ruins por fluidos bons, e aí acontece o que a gente chama de cura. Mas não é milagre, isso está dentro das leis naturais. Para quem não conhece, fala, não foi um milagre. Não aconteceu um milagre, aconteceu algo que podia acontecer porque ela merecia. Para quem não sabe, ela estava muito ruim, para o médico é fácil, fala assim, está desenganada. Porque é mais fácil falar, vai morrer, se melhorar foi um milagre. Se não melhorar, eu já falei que ia morrer, não falei? Não é mais fácil? Eu tinha 6 para 27 anos de idade, com 19 anos que tinha escoliose e lordose congênita. Não havia cura, só nos Estados Unidos colocados alguma coluna. Aí acredito que por causa da missão, em algum momento foi colocada para aquele ser há uma cura assim extraordinária que não existe. Eu só pedia para Deus tirar a dor, porque eu sabia que a cura não existia. Eu poderia ficar
paralítica, se eu fosse nos Estados Unidos fazer a cirurgia. Aí um dia eu ouvi uma voz que falou, fecha os olhos que eu vou operar. E eu, quando abri os olhos, eu vi um ponto branco com uma maleta e indo embora. Minha coluna ficou perfeita desde então. E no ano seguinte eu engravidei. Eu acredito que foi por causa dessa missão, porque eu não suportaria o peso da barriga. E esse ser que meu filho realmente é muito especial. Então eu acredito que por causa da missão, eu tive que passar aí anos de muita dor, porque era como uma corcunda lá que Jesus Cristo curou. E é uma coisa assim que não tem explicação científica. Os médicos não conseguem. Então, eu não tinha colágeno em metade da cura. é o mesmo problema da mãe dele. Cientificamente, para os médicos, às vezes não tem cura, mas para os espíritos, muitas coisas que a gente não entende, elas são fáceis. Segundo você falou, de acordo, de repente a pessoa merece, entendeu? Pelo merecimento dela acontece, mas isso não foge de lei natural. E eu me sentia mal, eu sempre me sinto, dependendo do lugar, das pessoas te comentavam, porque a pessoa fala assim, por quê? Fez com você, não fez comigo. Eu falo, eu também não entendo, mas eu sei que no ano seguinte eu tive meu filho. Mas é a questão do merecimento, como ele falou da mãe dele. Então as pessoas acham, isso é maravilhoso, porque a gente não entende isso ainda, de uma forma com que isso é uma atuação, de repente, dos espíritos e está dentro das leis naturais. Então esse milagre de, olha, vai acontecer algo de maravilhoso que não aconteceu com ninguém, não é possível. Por mais que a gente estude, tenho certeza que tem muita coisa ainda que a gente não compreende. É aí que está escrito lá, ó. Coisas que não são conhecidas por nós ainda, são leis que a gente ainda não entende. Acontece, é verdadeiro, só que foge das leis normais do dia a dia que a gente consegue perceber e entender. Certo? Alguém quer mais perguntar alguma coisa? Muito bom. Então, olha, isso está lá na Gênesis. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Então, no Espiritismo não tem milagre. O que acontece são efeitos de leis naturais, sempre. E se não acontece no Espiritismo, também nas outras linhas de pensamento aí não deve acontecer. O que acontece são sempre efeitos de leis que a gente ainda não conhece. Eu ia até contar uma história aqui que meu pai contava. Meu pai já desencarnou faz 20 anos, que tinha lá num templo religioso um muro das curas. Vocês conhecem essa história, não? E tinha lá um aleijado com 2 muletas e um fanhoso. Aí o pastor lá, a pessoa que estava coordenando o trabalho, mandou os 2 para trás do muro. Aí pediu para o aleijado jogar uma muleta. O aleijado jogou. Aí pediu para o aleijado jogar outra muleta. O aleijado jogou. Aí pediu para o fanhoso falar alguma coisa. Aí ele falou, o aleijadinho caiu. Então é um milagre, né, que às vezes a gente percebe aí em algumas coisas e na verdade isso não ocorre. Mas tem uma questão no Livro dos Espíritos 650, origina-se um sentimento inato à adoração ou é um fruto de ensino? Adoração nossa, né? Por pessoas ou coisas. Sentimento inato como da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, às vezes, como a gente tem certas limitações, a gente vai aos lugares mais diversos aí e acha que de repente porque alguém fala alguma coisinha diferente, de repente o cara é o super-herói do mundo, entendeu?
E aí a gente pode ver isso em todos os âmbitos. A gente pode, vocês acham, por exemplo, que a gente tem um monte de gente que idolatra alguém da política? Aqui no Brasil, por exemplo? Pois é. Então, de repente alguém vem e fala, olha, eu vou fazer alguma coisa. De repente o cara vira santo, né? Aí o tempo passa, a gente vê que não é bem assim. E assim é em todas as coisas. De repente vem alguém aí, algum palestrante, hoje está cheio desses palestrantes aí, eles não falam, às vezes não são coisas erradas, mas de repente a pessoa faz uma colocação, sai na televisão e aí o cara vira herói nacional. Então, os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, desfere golpe mortal neles. Então o Espiritismo, através dos seus ensinamentos, acaba com essa história dos falsos cristos e falsos profetas. Então nós temos que verificar o que as pessoas dizem. Da mesma forma que eu digo para vocês, consultem as obras lá de Kardec, que eu estou me referindo, e veja lá se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. As bases da doutrina espírita são as obras fundamentais, que são os livros de Kardec. Então quem quer estudar Espiritismo tem que estudar as obras de Kardec. E tem alguns hoje, não, mas Kardec teve avanço doutrinário. Desculpa, essas pessoas não estudaram absolutamente nada da doutrina ainda. Porque eu conheço pessoas que estudam a doutrina há muitos anos e ainda não entenderam uma fração dos ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores. E tem gente que acha que existe avanço. Eu até hoje não descobri em que. Todos esses avanços aí, eu nunca vi ninguém falar nada de avanço que houve na doutrina. Eu acho que isso faz parte, as informações, faz parte dos falsos profetas que vêm trazer e as pessoas não refletem sobre isso. Não faz o que o Kardec orientou, que é o fazer o uso da razão. A gente tem que pensar. Certo? Querem perguntar? O Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem a relação do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto outras da ciência, são leis da natureza. Então, essas leis que o Espiritismo traz, que alguns acham que é novidade, uma das coisas que até o que ela mencionou aqui, tem um capítulo na Gênese que fala dos fluidos. Se a gente lê aquilo, a gente entende como é que é o processo de cura. Mas tem que ler, estudar, né? Achar que vai ler, fulano falou. Esquece isso, lê. Não tem muita mágica. Fulano me disse, mas baseado em quê? Então a gente tem que ver direitinho no que a gente acredita e o que a gente não acredita. Certo? Então, a fé faz parte disso, mas a nossa fé tem que ser raciocinada, né? A gente não pode acreditar porque, Deus quer. Não existe isso. Tudo tem uma razão de ser. Uma outra lei da natureza que o Espiritismo vem falar é da reencarnação. Fala da lei de causa e efeito. Tudo que a gente passa é efeito de alguma causa que a gente gerou no passado. Ou, às vezes, nessa encarnação, em outras vezes, em outros momentos. Outras encarnações, em vidas anteriores, não necessariamente na última, mas tudo tem uma razão de ser. Sabe, ninguém é escolhido, você vai sofrer. Acho que Deus escolheu, caiu. Primeiro vem assim, né? Vem a cegonha trazendo aquela criança, cai do bico numa casa. Por acaso, né? Aí
depois cresce, tem um monte de problema na vida porque Deus quer. A gente tem que saber como é que as coisas acontecem, princípio, meio e fim. Agora, só a gente estudando a doutrina que a gente vai entender isso. Alguém quer perguntar? Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, este é o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo não tem que descobrir remédio para cura do câncer, o Espiritismo não tem que saber como é que é o celular novo que vai ser lançado, que vai ter uma TV 8K, 16K, 200K. Isso não é o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é esse, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. É estudar isso. Nós esquecemos, quando a gente está encarnado, que um dia nós vamos desencarnar, nós vamos para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, nós seremos os espíritos que estão lá hoje, e os outros de lá talvez estejam aqui encarnados. E como é que vai ser quando a gente estiver lá? O que a gente está fazendo aqui, se a gente sabe que existe a lei de causa e efeito? O que eu estou fazendo aqui hoje, para que amanhã a minha vida seja, ou não seja tão penosa, talvez, como a que a gente enfrenta hoje? Ou eu venho aqui a passeio? Sabe, então, às vezes, a gente, voltando ao início, a gente vai num templo religioso, buscando um milagre, e esquece disso, do real objetivo da nossa encarnação. Nós estamos todos encarnados para aprender, para crescer. Só que a gente chega aqui e esquece. E aí, fica esperando que as coisas aconteçam e que o milagre aconteça para solucionar os problemas da nossa vida. E não vai acontecer. Certo? Vamos lá. Não acrediteis em todos os espíritos. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade. Erraticidade é o mundo espiritual. E se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara que se cobrem, tornar suas ideias absurdas aceitáveis. Este é um outro problema que nós enfrentamos no Espiritismo. Ao longo de muitos anos, nós recebemos aí diversos livros com psicografias, algumas boas, outras nem tão boas. Porque no tempo de Kardec, o que Kardec fazia? Vamos pegar uma hipótese de uma coisa qualquer, uma afirmativa qualquer. Então Kardec pegava de diversas origens as informações para ver se os espíritos sobre aquele assunto falavam todos a mesma coisa. Kardec morreu, logo em seguida, um monte daqueles espíritas conhecidos no meio espírita, um monte deles, a grande maioria deles, começou a escrever coisas da conta deles, completamente distintas do que Kardec falava. E hoje, algumas pessoas têm, desde aquela época, 1870, essas questões como base da doutrina. Não são verdade, porque fogem das informações de Kardec. Alguns falam, mas é uma inovação. Vamos ver mesmo se é inovação.
Alguém tentou trabalhar isso e perguntar nas reuniões com os espíritos, nas reuniões de evocação para os espíritos, se aquilo é verdade ou mentira? Vocês conhecem alguém? Então, nós estamos acostumados a receber algo pronto e falar, é assim. E aí, quem gosta de ser enganado aqui, levanta a mão. E é isso que acontece. Só que, quando a pessoa, se eu venho aqui e falo uma série de coisas para vocês, putz, o coelho veio lá, falou um monte de bobagem, eu fui olhar lá, ele está louco. Quando é um espírito que vem através de alguém e escreve, como é que a gente faz? Hã? E às vezes se torna uma verdade. Isso tem que tomar muito cuidado. Pois é, essa é a questão. Tem que tomar muito cuidado e ver também o que o espírito... Porque o espírito, como eu falei há pouco, ele nada mais é de que alguém exatamente como nós. Estava encarnado, desencarnou, foi para o mundo espiritual. O dia que nós, imagine assim, nós vamos desencarnar um dia, vamos chegar no mundo espiritual, vão pedir, chega para algum de vocês e fala assim, me fala aí sobre medicina. Alguns vão falar, bom, eu não sei nada disso, como é que eu vou falar? Mas tem gente que todos nós conhecemos que fala de qualquer coisa sem saber, não tem? Dá palestra até, eu conheço alguns que dão palestras sobre coisas que são as mais absurdas. Agora imagine os espíritos que a gente não vê. Hã? Esse é o problema. Nós vamos ficar exatamente como nós somos aqui. Nós vamos chegar lá e nós vamos continuar desse jeitinho, bonitinho ou feinho, seja o que for. Bom ou ruim. Os mesmos, exatamente igual. E a gente esquece disso, quando a gente recebe uma mensagem de algum, ou lê alguma mensagem de algum espírito, a gente não analisa, peraí, isso pode ser verdade? Ou que ele, às vezes a gente se empolga com, ai, é uma mensagem linda, aí você vai olhar, você começa a olhar hoje nessa coisa do Facebook, que um monte de gente posta um monte de coisa, aí você vai ver que a mensagem que aquele espírito colocou é exatamente a mesma mensagem que o Buda tinha dito, ou que Gandhi falou. Ele só mudou as palavras. E a gente, ai meu Deus. E aí a gente vira fanático. Já chega a gente torcer pro Corinthians, né? E tem os que torcem pro São Paulo, fazer o quê? Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Isso ele está falando os espíritos, tá? Então, imagine antes de Kardec, essa relação dos espíritos com o mundo corporal sempre existiu. Não foi Kardec que inventou isso. Só que Kardec colocou isso no papel. Ó, é assim que funciona. Só que antes disso, teve um monte de gente que começava a falar os negócios, e esse cara está falando um negócio diferente. Ah, vamos queimar. Punha na fogueira, não punha? Mas às vezes estava falando verdade, como outras tantas podia não estar. Galilei também, que ia ser queimado, ele falou, não é bem assim, né? Quase foi queimado. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentam com um dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e até menos Deus, é considerável. Então, a gente vê hoje com esse crescimento da mediunidade, e a mediunidade não é algo que pertença ao espiritismo, porque todos somos médiuns, mais ou menos, mas todos somos médiuns. Muitos lugares aí, você vê, por exemplo, na igreja evangélica, porque Deus me falou. É muita pretensão, né, de ter uma inspiração de Deus, mas
ele recebeu às vezes alguma inspiração de espíritos. Precisa ver só o espírito que inspirou, né? Dependendo do que fala, a gente tem que analisar. O que está falando? É bom ou é ruim? E aí, as pessoas também, é outro problema. Como a questão é do falso profeta, as pessoas vão lá, tudo que fala é verdade, não analisa. Então é importante que muitas pessoas, inclusive no meio espírita, recebem psicografias com nomes maravilhosos. Ninguém recebe psicografia da faxineira da casa do não sei quem lá, né? Só recebe psicografia de espírito importante. E quem diz que a faxineira não é um espírito elevado? Analisaram, de repente, se ela escrever o conteúdo? Né? O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então a gente vê isso, essas informações, essas afirmativas, vêm lá dos tempos de Jesus já. E a gente passou por esse tempo todo, 2000 anos, e a gente ainda continua, às vezes, dando atenção para essas informações equivocadas. E o pior é que às vezes põe em prática, né? Características do verdadeiro profeta. Esse é o espírito Erasto, é um espírito que participou ativamente na codificação. Desconfiai dos falsos profetas. Nesse momento de transformação da humanidade, se fala muito, né, da transição planetária, né? Então já em 1862, esse espírito já falava da transformação da humanidade. Então as pessoas às vezes falam da transição planetária como fosse algo que estivesse acontecendo agora, né? Então esse espírito, que era um espírito elevado, já falava em 1862 que ela já vinha acontecendo. E a transformação do planeta, ela vai acontecer sempre. Que existe uma lei que é a lei de progresso. O planeta vai evoluir assim como os espíritos que aqui habitam evoluírem. À medida que a gente evoluir, o planeta naturalmente vai evoluir também. Certo? Querem perguntar alguma coisa? Veja, se a gente imaginar que nós estamos sempre em evolução, ela não vai acabar nunca. Então, nós somos um planeta ainda que está na categoria de planeta de provas e expiações. Nós vamos para mundo de regeneração e assim sucessivamente. Não dá para te precisar. Qualquer pessoa que vier aqui e disser, vai demorar tantos anos, é mentira. Como nós também. Quantas encarnações nós tivemos e quantas nós vamos ter ainda? É difícil dizer. E tem gente que acha, alguém me comentou comigo, que tem gente que acha que alguém falou, meu amigo Maurício lá, falou que tal pessoa disse que aquela, para ele, essa ia ser a última encarnação. Onde o cara tirou isso? Deve ser um espírito de luz aqui, a gente não sabe. Uma multidão de ambiciosos e intrigantes se apresenta como reformadores e messias. A gente não tem ouvido falar isso com frequência? É contra esses impostores que é preciso estar em guarda. E os espíritos superiores advertem: é dever de todo homem honesto desmascará-los. Porque aí no meio espírita é tudo assim: nego vem falar a maior bobagem do mundo,
é falta de caridade. E uma pessoa, vamos imaginar aqui, uma pessoa que vem aqui à casa, está vindo aqui hoje pela primeira vez buscar informações sobre a doutrina espírita. Chega alguém aqui e fala uma coisa absurda. A pessoa que vem a primeira vez vai imaginar que aquilo que a pessoa falou, se ela está falando numa casa espírita, aquilo é verdade, ou não? E é verdade? Não. Por isso que a doutrina requer muito estudo. Por isso que não tem como você deixar, falar, não, vi a primeira vez, o livro dos Espíritos é suficiente. O problema é que ninguém lê a primeira vez o livro dos Espíritos. O nego lê um monte de romance e não estuda o livro dos Espíritos. Aí acha que o que está escrito no romance é verdadeiro. E pior, né? Não, mas no romance tem alguma coisa que é verdade. Claro que tem. Mas o que é verdade e o que é mentira para quem está lendo a primeira vez? Né? Para a pessoa que está lendo a primeira vez, acha que tudo é verdade. Se falam tanto, tudo que está escrito ali deve ser verdade. E não é. Se for pegar ferro e fogo mesmo, hoje, desses romances espíritas, não tem nenhum que seja espírita. É qualquer coisa menos espírita. É romance espiritualista. De espírita não tem nada. Porque nenhum deles tem 100% de coincidência com o que traz a codificação. E os nossos amigos, mas de novo, mas tem coisas novas. É mentira, é falta de conhecimento. É fácil falar, é inovação, é nada. Se quiserem conversar com a gente a esse respeito, a gente está à disposição. Não, tem nada de romance. Aliás, quem quiser escutar, ler o que Kardec escreve sobre romance, entra no site ipeak.net, que é um site do nosso amigo Cosme Massi, que ele que idealizou, e digite lá romances e lê o que Kardec escreveu sobre romance. É um texto meio longo, mas vale a pena para quem quer entender a visão espírita sobre romance, porque aquela é a visão espírita. O que se escreve por aí afora, desculpa, mas é qualquer coisa menos espírita. Perguntareis sem dúvidas como podereis reconhecê-los, eis os seus sinais. Só se confia o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente do que os homens? Então a gente vê aí uma série de falsos profetas, né, que a gente tem ouvido trazer informações as mais diversas, e a gente não para pensar, o que esse cara está falando é verdade? Deus é infinitamente bom, soberanamente justo, conhece todas as leis, criou o universo, e ia colocar um cara na Terra para orientar o planeta que fosse um doido? Pensa bem. Nós já tivemos o exemplo de Jesus. Jesus, segundo os espíritos superiores, foi o espírito mais perfeito que esteve aqui no planeta, de maior conhecimento. Este foi um dos que Deus colocou aqui na Terra para nos ensinar, e os seus ensinamentos estão aí até hoje. Depois dele, eu pelo menos desconheço. Ficais sabendo que Deus, apenas confia as missões importantes àqueles que sabem serem capazes de cumpri-las. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aluno. Imagine, nós temos a codificação, que é a base fundamental da doutrina espírita. Aí vem um espírito que a gente, na verdade, não sabe nem quem é, se comunica através de um médium, que a gente dá um nome que ele acha bacana, porque um médium é um cara legal, e aqui a gente não está
duvidando de ninguém, o médium acredita que aquilo seja verdade e que ele está trazendo uma contribuição. Só que assim, essa contribuição, essa mensagem, nós comparamos com a base fundamental da doutrina, para saber se é verdade ou se é mentira. Porque Kardec orienta, é melhor a gente recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. O que a gente quer? Ser enganado? Para que a humanidade avance, tanto moral quanto intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante evoluídos que, tendo cumprido suas provas em outras existências, encarnam com esse objetivo, visto que, se não forem superiores ao meio em que deve agir, sua ação resultará nula. Então, imagine se a gente pegasse para dar aula para uma classe alguém que saiba menos do que os alunos. Vai ajudar em quê? Eles vão aprender o quê? Né? E a gente vê, realmente, ela tem razão, a gente vê isso, ela está dizendo aqui. Hã? Não, na faculdade a gente vê, mas a gente vê em todos os âmbitos. Não é só na faculdade, em todos os âmbitos. E a gente não para e pensa nisso. A gente precisa pensar. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, especialmente num tempo de renovação, visto que muitos impostores se dirão enviados de Deus. São os que procuram a satisfação de suas vaidades na terra. Mas uma terrível justiça os espera, disso podereis estar certos. Né? De novo Erasto aqui. Então, apesar de tudo isso, a gente não pode imaginar que tudo isso aconteça e Deus deixa lá, cedo ou tarde, ninguém vai escapar da lei de causa e efeito. Tudo que a gente fizer, a gente lá na frente vai colher. Em todas as coisas relacionadas à nossa vida. Ah, mas eu fiz um negócio, ninguém sabe, mas os espíritos sabem. Não adianta a gente achar que está enganando. Se a gente está enganando, nós estamos enganando a nós mesmos. E cedo ou tarde, vamos saber. Se não souber aqui, quando a gente retornar para o mundo espiritual, aí, o que os espíritos falam, que o que dói nos espíritos quando chegam lá, é a dor da consciência do que fizeram de errado. Já falei aqui uma outra vez, a gente aqui encarnado, às vezes a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa contra alguém, daqui a pouco a gente fala, mas eu não devia ter feito aquilo, a gente já dói a nossa consciência, não dói? Imagine, e às vezes aqui ainda a gente tem condição de reparar. Vou lá, vou pedir desculpa, olha, não era bem isso, desculpa aí. E quando a gente voltar para o mundo dos espíritos, fez alguma coisa contra alguém que ficou aqui, como é que vai ser? Oi? Pois é. Porque a desculpa é fácil a gente dar para os outros, mas para nós a gente não consegue dar desculpa. Chega um momento que a gente para de se enganar e a gente tem que enfrentar a realidade. E é bom que a gente perceba isso quando está aqui ainda, né? Que a gente tem que enfrentar essa realidade e buscar a transformação que a gente precisa fazer no nosso meio de ser e viver. Então, aí os nossos agradecimentos para Allan Kardec, que
grande esforço, conseguiu fazer esse trabalho de trazer esses esclarecimentos que os espíritos superiores passaram para ele, e compilar e colocar à disposição da humanidade. Alguma pergunta? Então tá. Obrigado. Até a próxima.